Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftalí, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftalí, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com o seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, se nós lembramos bem, no domingo passado nós ouvíamos na liturgia, principalmente no Evangelho, o encontro de Jesus e João Batista. Enquanto Jesus e João se encontram, João aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir dessa fala, João então diz aos seus discípulos, aos seus seguidores: olha, a partir de agora é Ele que vocês têm que seguir, é a palavra dele que vocês têm que ouvir e viver em vossas vidas. E a partir desse apontar o Cordeiro de Deus, João sai de cena. E o Evangelho de hoje continua dizendo que João foi preso. A partir do encontro de Jesus e de João, depois desse encontro, João é preso. E Jesus começa o seu ministério, a sua vida pública, a sua missão. Qual é a missão de Jesus? Implantar o reino de Deus e preparar a todos para viver no caminho da salvação, para buscar o caminho da salvação. E esse grande projeto que Jesus tem, implantar o reino de Deus, levar a todos para a salvação, Jesus não fez sozinho. Se nós prestamos atenção no Evangelho de hoje, Jesus começa a chamar os seus primeiros colaboradores e chama 4 pessoas: Pedro e André, Tiago e João, 2 grupos de irmãos.
E aí nós percebemos que esses 4 primeiros que foram chamados por Jesus receberam uma missão: segue, e eu farei de vocês pescadores de homens. Nós sabemos que pescar, para quem gosta, para quem entende, já é uma atividade bem desafiadora, porque não é simplesmente chegar lá, sentar na beira do rio, colocar lá a minhoca no anzol e colocar a carinha na água, pronto, o peixe vem. Precisa ter ali uns entendimentos, saber se é um tempo bom para pescar. Não se pode pescar no frio. Se você vai fazer pesca em alto mar, você precisa levar um equipamento todo diferente. Você vai pescar no lago é uma coisa, você vai num rio é outra. Tudo tem a forma correta de fazer uma pescaria. E Jesus pede para os primeiros discípulos serem pescadores de ser humano. E a mesma complexidade que existe para pescar os peixes, há também uma complexidade para pescar o ser humano. E o convite de Jesus, vivido hoje, não é para aqueles que se consagram, que querem se consagrar, para aqueles que querem viver uma vida consagrada. O convite de hoje não é só para essas pessoas, mas o convite de hoje é para todo batizado. Onde nós estivermos, nós precisamos ser pescadores de seres humanos. A nossa vocação é pescar seres humanos. E aí, como na pescaria precisa toda uma técnica, um aparato, na pescaria de ser humano também. Só que o aparato, a técnica nossa para pescar seres humanos, a primeira delas é estar convencido se nós acreditamos em Jesus Cristo ou não. Porque como que eu vou anunciar Jesus Cristo? Como eu vou falar de Jesus Cristo se nem eu acredito naquilo que eu estou falando? Se nem eu confio em Jesus Cristo? Seria então o nosso primeiro, vamos dizer assim, aparelho de pesca do ser humano, o nosso crer em Jesus Cristo. E o nosso crer vai ser o testemunho da nossa fé, porque aí nós vamos falar propriedade, porque nós vamos falar daquilo que nós vivemos. Essa é a primeira característica de quem quer pescar ser humano. Depois, para pescar seres humanos, assim como para pescar os peixes, tem isca diferente, anzol diferente, vara ou rede diferente. Para pescar seres humanos também há técnicas diferentes. Você não vai usar a mesma forma de evangelizar para adultos como você iria usar para jovens, para adolescentes, para crianças. Não, é diferente. A pregação deve acontecer de outra forma. E é importante nós percebermos que nós temos que ter claro isso na nossa vida, porque como batizados, nós somos chamados por Cristo a ser pescadores de seres humanos. E é um desafio, porque aonde nós estivermos, seja em casa, no trabalho, para quem estuda na escola, na sociedade, onde nós estivermos, é ali que nós vamos lançar as redes, é ali que nós vamos lançar o anzol, porque é ali que precisa levar a palavra de Deus, é ali que Jesus Cristo precisa chegar até os corações. E na pescaria existe uma característica muito importante,
a paciência. Se nós não tivermos a paciência lá de ficar esperando a vontade do peixe vir morder a isca, nós não vamos conseguir pegar nada. Assim também quando nós evangelizamos. Evangelizar também é um trabalho que exige paciência, porque aqueles que estão ouvindo, muitas vezes vai se aproximar da isca, vai beliscar, vai fugir, depois volta de novo, e aí no momento oportuno, nós fisgamos a pessoa para Cristo, no momento oportuno. Por isso que quando nós assumimos a missão de pescadores, de seres humanos, nós precisamos estar convencidos daquilo que nós acreditamos, daquele que nós estamos seguindo, daquele que nós estamos apresentando na nossa vida. Presta atenção, por exemplo, num vendedor. Um vendedor, quando ele vai vender o seu produto, ele não fala mal do produto que ele está vendendo. Pelo contrário, ele exalta o seu produto lá em cima, e convence pela lábia. Às vezes o produto nem é tudo aquilo que o vendedor está falando, mas ele convence com a lábia. E por que no que diz respeito à nossa fé, nós não passamos essa convicção do nosso amor, da nossa dedicação, do nosso seguimento a Jesus Cristo? Por que não mostramos isso? Por isso que ser pescadores de ser humano é um desafio, e que nós temos que primeiro nos convencer de que nós acreditamos em Jesus Cristo, nós amamos, nós queremos segui-lo, nós queremos viver o Evangelho na nossa vida, para depois começar também a fazer esse mesmo processo com os nossos irmãos. A segunda característica da liturgia de hoje, tanto na leitura primeira do profeta Isaías, como no Evangelho, aparece Zabulon e Neftalí. Afinal de contas, o que é esses dois nomes? Esses dois nomes, Zabulon e Neftalí, são duas tribos das 12 tribos de Israel, ou seja, as tribos que geraram o povo de Deus. Zabulon e Neftalí são duas tribos. E se nós prestamos atenção, o Evangelho fala que Jesus começa a sua vida pública, o seu ministério em Cafarnaum. E Cafarnaum é a região de Zabulon e Neftalí. E o profeta Isaías fala justamente também dessas duas tribos. Mas por que essa coincidência ou essa providência? Zabulon e Neftalí foram as duas primeiras tribos que se afastaram de Deus. Foram as duas primeiras tribos que o pecado, que o mal entrou na vida do povo que fazia parte dessas tribos. E eles começaram a viver nas trevas. Ou seja, eles escolheram a escuridão. E com a encarnação de Jesus Cristo começando o seu ministério, a sua vida pública em Cafarnaum, começa na região de Zabulon e Neftalí para trazer a luz e a verdade para essas duas tribos. Por isso que Jesus começa ali na região da Galileia, Zabulon, Neftalí, Cafarnaum, porque foi o primeiro lugar que se perdeu, e agora em Jesus Cristo é o primeiro lugar que vai encontrar o anúncio da graça, do reino da salvação. E é por isso que Jesus Cristo traz a luz para essa região de Cafarnaum, Zabulon, Neftalí, próximo ao mar da Galileia,
A luz começa, a verdade acontece na vida e na pregação de Jesus Cristo. Os primeiros que se perderam são os primeiros agora a receber a luz e receber a verdade. E olhando mais um pouco a liturgia de hoje, nós percebemos na leitura segunda de hoje, quando Paulo escreve a comunidade de Corinto, a divisão que vai se formando. E aquilo que Paulo escreve não é nada diferente do que nós vivemos hoje. Só que é certeira a leitura segunda de hoje, que Paulo nos faz entender que nós não somos de ninguém, nós somos de Cristo. Nós vivemos a nossa fé para Cristo. A nossa vida consiste em buscar a Cristo. Por isso que várias vezes eu já disse a vocês, gente, a nossa vida precisa consistir em agradar a Jesus Cristo. Porque se na nossa vida a gente ficar preocupado em agradar as pessoas, em agradar o ser humano, nós vamos ser uma eterna pessoa infeliz, porque nunca nada está bom para o ser humano. E aí é onde que nós temos que tomar a consciência de que o nosso viver, o nosso agir, o nosso ser, a nossa existência é para Cristo. Não é de ninguém, e como a própria leitura fala, não é de Paulo, de Apolo, de Timóteo, não é de ninguém, é de Cristo. É para Cristo, nós vivemos para Cristo, nós agimos para Cristo, e nós temos que pregar e mostrar para o mundo Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Mas nós só vamos poder falar isso se nós estivermos convictos da nossa fé, em quem nós acreditamos, quem nós seguimos. Por isso fica para nós a pergunta, para nós meditando ao longo da semana: será que eu acredito o suficiente em Jesus Cristo para testemunhar aos meus irmãos? Será que eu estou convicto da minha fé para que eu possa transmitir a minha fé aos meus irmãos? Nós possamos refletir essas duas perguntinhas e voltar cada vez mais perto de Jesus Cristo, para que as nossas palavras, o nosso agir, nosso pensamento seja inteiramente de Jesus Cristo. E assim, com uma vida desse jeito, de Cristo, nós vamos trazer muitos irmãos nossos para a presença